Aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Que alegria, irmãos, estar na presença do Senhor mais um dia. Mais um culto de primícia, gente. É sempre uma expectativa vir para a casa do Senhor, adorar o nome dEle. E que bom que você veio nessa noite. Aleluia. Eu quero louvar a Deus por essa rica oportunidade. Enquanto você vai abrindo a palavra do Senhor no tema dessa noite, livro de Tiago, capítulo 1, versículo 18. E logo após nós iremos ler João, capítulo 21, versículo 15. Eu quero louvar ao Senhor por essa oportunidade, pelo privilégio de estar ministrando a palavra do Senhor, irmãos, que é uma responsabilidade muito grande. Pela vida do meu pastor, pastor Reinaldo, pastora Josiele, são meus líderes espirituais. Pela vida também da irmã Tatiane, irmão Gilmar, que nos confiou também essa oportunidade. Quero louvar a Deus também pela vida do meu esposo. Quero dizer que eu te amo no amor de Cristo Jesus. É meu amigo, meu companheiro, tem estado do meu lado, irmãos, nos dias difíceis, nos dias alegres. E eu sou muito grata a Deus pela vida dele. Você achou também? Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 18, diz assim. Vamos ler todo na mesma tradução? Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Agora você vai lá em João, volta um pouquinho, lá em João capítulo 21, versículo 15. Aleluia, glória a Deus. Diz assim: depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão Pedro, filho de João, você me ama mais que a estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu amo. Então, alimente os meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta mais uma vez. Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu amo. Então, cuide das minhas ovelhas, disse Jesus. Pela terceira vez ele perguntou, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo. Jesus disse, então alimente as minhas ovelhas. Podeis assentar nessa noite, irmãos? Nessa noite, quando a irmã me fez o convite, eu comecei a orar, pedir ao Senhor uma direção de uma palavra. E o Senhor, Ele começou a ministrar algumas coisas durante a semana ao meu coração. E o tema que eu quero ministrar nessa noite é primícias, uma oferta de amor. Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor, irmãos, a qual acabamos de ler no livro de João, vai falar acerca de um momento ao qual Jesus ele já tinha aparecido pela terceira vez aos seus discípulos, né? Depois que ele foi morto e depois assunto aos céus. A palavra do Senhor vai falar que Jesus ele estava, né, assentado juntamente com seus discípulos e ele começa a fazer perguntas para Pedro. Só que Jesus ele nunca aborda, irmãos, assunto nenhum sem um objetivo. Todas as vezes que Jesus ele começa a conversar algo com alguém, a falar algo com alguém, ele sempre tem um objetivo. E Jesus ele começa a indagar a Pedro acerca do seu amor por ele. E foi sobre isso ao qual o Senhor ele ministrou ao meu coração. Como anda o teu amor por Cristo? Porque às vezes vivemos uma vida rotineiramente, viemos para a casa do Senhor durante a semana, viemos aos domingos, trazemos as nossas primícias no altar do Senhor. Mas como que anda o teu amor por Cristo? Essa é uma noite de sairmos aqui refletindo como que está o nosso amor para com Jesus. Aleluia! E o Senhor ele começa a indagar a Pedro porque sempre há uma expectativa, irmão, do Senhor para conosco. Sobre o nosso amor para com Ele. E é interessante que lá no livro de Marcos, capítulo 12, versículo 28 ao 31, Jesus ele classifica o nosso amor por Ele como um dos principais mandamentos. Uma pessoa chega para Jesus e pergunta assim, Jesus, o que é mais importante? Qual um desses mandamentos é mais importante? E Jesus ele vai dizer, amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo quando a ti mesmo. Amar a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento.
Mas só que eu comecei a refletir, irmãos, se é tão fácil amar a Deus assim, por que que Jesus colocou como um dos principais mandamentos? E o Senhor, Ele começou a ministrar algo ao meu coração. Por que que falamos tanto? Às vezes falamos tanto do amor de Deus para conosco, mas não falamos do nosso amor para com Deus. E nessa noite é noite de refletirmos como anda o nosso amor por Cristo. Talvez você comece a se lembrar lá do início da sua caminhada, que você tinha aquele primeiro amor fervoroso, que você buscava, que você orava, que você fazia questão de estar envolvido nas coisas do Senhor em tudo. Mas hoje você para refletir, o seu amor tem se esfriado. Aleluia. E a palavra do Senhor, irmãos, isso é tão sério que em 1 Coríntios 16, 22 vai dizer assim, ó: quem não ama a Deus é maldito. Isso é muito sério, irmãos. Porque às vezes falar da boca para fora é muito fácil, dizermos que ama a Deus, que amamos ao Senhor. Mas às vezes as nossas atitudes, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, mostra o contrário daquilo que falamos. Precisamos melhorar. Precisamos melhorar como servos do Senhor. Precisamos melhorar como servos que trazemos primícias ao altar do Senhor todos o primeiro domingo do mês. Mas como anda o nosso amor por Cristo. Aleluia. Aleluia. E é interessante que quando Jesus ele começa a indagar a Pedro, ele fala assim: Pedro, filho de João, você me ama mais do que a estes? Jesus ele começa a perguntar a Pedro, e Jesus, ele é interessante quando quando nós fazemos uma pergunta para ele responde fazendo outra pergunta. Se nós formos ler lá a história de Jó, ele faz uma pergunta para Deus, e Deus responde com 70 perguntas para ele. É interessante se você ler o livro de Jó. E aí eu estava estudando sobre a história de Jó. É interessante que na Bíblia há 3 tipos de perguntas. Perguntas verticais, horizontais e introspectivas. Jesus ele usa essas 3 perguntas para indagar a Pedro acerca do seu amor. Aleluia! A primeira pergunta que Jesus faz a Pedro, ele fala assim: Pedro, filho de João, você me ama mais do que a este? Aqui nós encontramos uma pergunta vertical. Jesus não estava perguntando a Pedro com a intenção de saber se Pedro amava ele mais do que as outras pessoas, ou quem sabe dividir o amor dele com outras pessoas. É interessante que quando Pedro responde para Jesus, eu imagino o semblante de Pedro respondendo aquela pergunta. E essa pergunta, irmãos, é uma pergunta vertical, a primeira pergunta que Jesus faz para ele. Porque se formos ler lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 9, Deus ele faz uma pergunta para Adão. Adão ele tinha acabado de cair em pecado. E Deus ele olha para o jardim e pergunta: Adão, onde tu estás? Porque Deus não estava perguntando o que Adão tinha feito, irmãos. Deus ele estava perguntando: Adão, como é que você está? Qual o teu estado? Onde você está? Não é sobre um lugar, é sobre como Adão estava. E Jesus ele usa essa mesma pergunta para com Pedro. E às vezes Deus ele faz essas perguntas para a gente também. E Deus ele está te perguntando nessa noite: ei, como você está? Como está o teu amor por mim nesta noite? Qual o teu nível de amor por mim? Aleluia! E é interessante que Jesus ele vai fazer mais uma pergunta para Pedro. A segunda pergunta, a primeira pergunta, Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí Jesus, ele fala: então alimente os meus cordeiros. E mais uma vez Jesus faz uma pergunta horizontal. Ele fala assim: a vertical então é de Pedro para com Deus, e a horizontal é de Pedro para com o próximo. E aí Jesus ele vai perguntar: Pedro, tu me ama? E é interessante que lá
no livro de Gênesis, capítulo 4, verso 9, Jesus ele vai fazer essa mesma pergunta para Caim. Ele vai chegar para Caim e falar assim: Caim, onde está o teu irmão Abel? É uma pergunta horizontal. De Abel para com o teu irmão. E aí a Caim vai responder: por acaso sou eu cuidador do meu irmão? Só que Deus ele queria saber o que Caim ele tinha feito com o irmão dele. Irmãos, e é muito interessante porque quando nós observamos a terceira pergunta de Jesus, é uma pergunta introspectiva. E é aqui que eu quero falar, irmãos. Porque Jesus ele começa a indagar a Pedro acerca do seu amor, com o objetivo de tocar na ferida de Pedro e dizer assim: Pedro, você não é mais o mesmo de antes. A terceira pergunta de Jesus para com Pedro é esta. Pela terceira vez ele perguntou: Simão Pedro, você me ama? E Pedro ele vai responder, irmãos. A Bíblia diz que ele ficou triste, porque Jesus ele perguntou pela terceira vez e disse: o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo. Aleluia. E é interessante que no livro de Gênesis, capítulo 32, versículo 27 ao 28, vai retratar uma história assim. Deus ele vai ter um particular com Jacó. E Deus ele vai perguntar para Jacó: ei Jacó, qual o teu nome? Se todos nós conhecemos a história, a trajetória que Jacó passou. Deus ele estava perguntando: ei Jacó, qual é a tua identidade? Aleluia. Deus ele queria perguntar a ele o nome dele para saber qual era a identidade dele. É uma pergunta introspectiva. E às vezes Deus nos pega, diaconisa Leonara, fazendo também essas perguntas. Quem é você? Quem é você quando ninguém te vê? Quem é você quando você está sozinho dentro de um quarto? Aleluia. E Deus ele vai fazer essa terceira pergunta para Pedro, na intenção de conduzir a Pedro a uma autoavaliação, irmãos. Porque todos nós precisamos nos autoavaliar como servos de Deus. É tanto que um dos mandamentos, uma das ordenanças de Jesus durante a Santa Ceia é essa: examinar o homem a si mesmo. Não é examinar a vida do teu irmão, não, querido. É nos examinar a nós mesmos. E precisamos nos avaliar como servos do Senhor. E isso Deus começou a ministrar o meu coração e perguntar: Pamela, como anda o teu amor por mim? Aleluia. Como você anda como serva do Senhor? Como alguém que diz que ama a Deus, mas como que está a tua atitude? Tua atitude lá no teu trabalho, lá na tua escola, no meio da tua família. Aleluia. E Deus ele me fez refletir, irmãos, nessa história de Pedro. Aleluia. Deus, ele não queria saber, Jesus ele não queria saber se Pedro amava ele. Mas Deus ele queria saber que tipo de amor que Pedro tinha por ele. Porque às vezes nosso amor é superficial, irmãos. Falamos da boca para fora, mas não vivemos verdadeiramente este amor. Precisamos melhorar. Aleluia. E a palavra do Senhor, é interessante que Jesus ele queria restaurar Pedro. Porque lá em João 13, 21, quando ele estava reunido com seus discípulos ao redor da mesa para a última ceia, Jesus, ele começa a falar que um daqueles iria trair ele. E é interessante que Pedro, ele faz uma promessa, ele fala assim: Jesus, eu nunca vou te trair. Jesus, eu te amo a ponto de dar a minha vida pelo Senhor. Pedro fez essa promessa, irmão, na mesa, reunidos com os discípulos. E aí, Jesus, ele faz essa pergunta na intenção de lembrar a Pedro: Pedro, tu lembra, Pedro? Tu lembra daquele dia na mesa, a qual você estava reunido, e você fez aquela promessa, falando que você me amava a ponto de dar a sua vida por mim, Pedro, tu lembra? E
Jesus está falando com pessoas essa noite. Você lembra? Você lembra naquele dia do teu batismo, do teu primeiro amor, a qual você falou que nunca ia abandonar ao Senhor. E hoje você decidiu abandonar o Senhor por coisas tão pequenas. Aleluia. E o Senhor está dizendo: ei, hoje é noite de reatar alianças. Andaraçuia, mandarábia. Hoje é noite de reatar aliança, Pedro. Calamandura súbia. Deus, essa noite colocou uma mesa no meio dessa igreja, nessa noite, para te chamar de volta, Pedro. Para te fazer lembrar de onde você veio. Aleluia. E é interessante que quando a gente vai estudar esse texto no original, aqui há 4 tipos, irmãos, de amor. A gente aprende o amor eros, o amor ágape, o amor filéus e o quarto amor, que é o amor estorge, que é o amor familiar, o amor fraternal, do pai para com o filho, da mãe para com o seu filho. E quando Jesus ele faz a terceira pergunta para Pedro, ele muda a pergunta. A gente lê e parece que é a mesma pergunta: Pedro, tu me amas? Só que no original, irmãos, quando Jesus ele pergunta a Pedro pela primeira e pela segunda vez, é como se Jesus perguntasse assim: Pedro, você me ama? E a resposta de Pedro fosse assim: eu gosto do Senhor. Eu não te amo, mas eu gosto do Senhor. E às vezes, irmão, estamos assim. Estamos desse jeito. Jesus nos pergunta: você me ama? Ei, filho, você me ama? E às vezes nós respondemos com as nossas atitudes: pastor, eu gosto do Senhor. Eu não te amo, eu gosto do Senhor. Aleluia. E pela terceira vez, quando Jesus ele pergunta para Pedro, Pedro ele vai responder: Senhor, tu sabes que eu te amo. O Senhor sabe de tudo. Jesus ele estava tocando na ferida de Pedro na intenção de curar ele, irmãos. Porque o amor de Pedro estava abalado. Ele tinha negado Jesus 3 vezes. Mas Jesus queria renovar o amor de Pedro. E é interessante que Jesus ele não aceita qualquer tipo de amor, irmãos. Jesus ele não aceita qualquer coisa, não. Às vezes trazemos qualquer coisa para o altar do Senhor, achando que Deus está recebendo. Não. Jesus ele quer o teu amor ágape. É o amor perfeito. É o amor sacrificial. É o amor a ponto de dar a sua vida por amor a Cristo. Mas às vezes falhamos tanto, irmãos, como servos do Senhor. E mais uma vez eu digo, precisamos melhorar. Aleluia. E é interessante que o amor ágape significa amor sacrificial. Amor que, se preciso for, dar a sua vida. Será que nós temos esse amor pelo Senhor? Se alguém chegar hoje e colocar uma arma na sua cabeça e dizer: negue a Jesus ou você vai morrer. E aí qual será o nosso posicionamento, a nossa atitude? Será que vamos negar ou vamos morrer por amor a Cristo, irmãos? É noite de refletirmos. A primícia é um ato de amor, é uma oferta de amor. Mas como anda esse amor por Cristo? Aleluia. E é interessante que o que tem esfriado o nosso amor por Cristo? Para refletir nessa noite. O que tem esfriado o nosso amor pelo Senhor? A palavra do Senhor vai dizer no livro de Mateus que por aumentar a iniquidade, o amor de muito ia se esfriar. E é interessante que eu vou pedir para os meninos colocarem lá no livro de Apocalipse, capítulo 2. A partir do versículo 1, Deus ele vai tratar com uma igreja, a igreja de Éfeso. E ele vai dizer assim, escreve ao anjo da igreja de Éfeso: isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro.
Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu achas mentirosos. E sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te. E pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Irmãos, esta igreja, se começarmos a ler do versículo 1 e diante, ela estava perfeita. Era uma igreja que ela praticava, tinha boas obras, sofria pelo nome de Cristo, não desistia. Mas no versículo 4, Jesus ele vai dizer: porém, tenho contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. E às vezes, irmãos, nosso estado está como dessa igreja aqui. Viemos para a igreja durante a semana, trazemos a nossa oferta no altar do Senhor. Às vezes até pregamos, cantamos, evangelizamos, mas o nosso amor, irmãos, está frio. Está como dessa igreja. Mas o Senhor está dizendo nessa noite, assim como Ele falou para aquela igreja: veja onde você caiu e arrependa-se e volte a praticar as primeiras obras. O Senhor está dizendo conosco nessa noite: volte ao teu primeiro amor. Como anda o teu amor? Aleluia. E é interessante que eu vou contar uma experiência, irmãos, que eu estava estudando sobre essa história lá na faculdade. Eu achei muito interessante. Na época da Guerra Fria, a União Soviética, juntamente com os Estados Unidos, ele varreu a Europa, que estava desvarida mediante a guerra. E a história vai dizer que ele tentou implantar, a União Soviética tentou implantar uma ideologia comunista naquele estado, naquele país. Porém, eles não conseguiram. Então, eles juntaram com os Estados Unidos. E para a União Soviética não entrar, eles, juntamente com o presidente Fidel Castro, eles se juntaram. E como os Estados Unidos já estava fraco mediante a guerra do Vietnã, eles tentaram implantar essa ideologia comunista. Só que nós, irmãos, como cristãos, nós precisamos entender que o cristianismo e o comunismo, eles não podem andar junto. E quando eles entraram naquele país, a história vai dizer que eles começaram a entrar em alguns países como a China, Cuba, e implantaram essas ideologias, irmãos. Era uma ideologia totalmente diferente ao cristianismo. E para começar já a implantar, ele começou a fechar várias igrejas. Ele começou a pagar pastores para pregar aquilo que eles queriam, que o governo queria. E até hoje na Cuba e na China é assim. Em muitas igrejas, os pastores só podem pregar aquilo que o governo quer. Eles recebem por isso. E a história vai dizer que eles começaram a fechar várias igrejas. E um dia Fidel Castro, ele entrou numa igreja com cerca de 2.000 membros, lá em Cuba. E a história vai dizer que quando ele entrou nessa igreja com uns mais ou menos 200 homens, os seus soldados, havia um pastor, irmãos, pregando dentro da igreja. E ele começou a pedir ao pastor para se calar, senão ele ia matar todo mundo dentro da igreja. E o pastor, ele não parou de pregar, continuou pregando a palavra do Senhor. E mais uma vez ele gritou: pare, senão eu te mato. E ele continuou pregando. Fidel Castro imaginou que se ele matasse o pastor, toda a igreja ia se rebeliar, ia se fortalecer. Então ele teve uma ideia. Ele pegou uma menina que estava no primeiro banco da fileira na igreja e falou assim: ou você para de pregar ou eu mato ela. E aquele pastor, ele continuou pregando, irmãos. Continuou pregando.
E a história diz que ele matou a menina no meio de todos na igreja. E o pastor continuou pregando ousadamente a palavra do Senhor, mesmo mediante aquela situação. E a história diz que ele pegou a esposa do pastor, que quando ele matou a menina, ela ficou chorando, ele imaginou que seria a esposa. Então pegou aquela mulher, irmãos, e gritou no meio de todo mundo: ou você para de pregar, ou eu mato ela também. E a história diz que o pastor, ele começou a cantar assim, ó: eu decidi seguir a Cristo. Eu decidi seguir. Eu decidi seguir a Cristo. Pra trás não volto nunca mais. Irmãos, a história diz que quando aquele Fidel Castro matou a esposa do pastor, toda a igreja se colocou de pé, irmãos, e começaram a adorar. Depois da luta vem a coroa, a recompensa é certa e boa. Depois da luta vem a coroa, pra trás não volto nunca mais. Toda a igreja, irmãos, começaram a adorar. E a história diz que, por fim, irmãos, ele morreu adorando o nome do Senhor. Os soldados começaram a atirar em todo mundo que estava dentro da igreja. E aquelas pessoas morreram por amor a Cristo. Aleluia! Eles morreram servindo ao nome do Senhor. E nessa noite, irmãos, eu quero te perguntar como anda o teu amor por Cristo. Se fosse você no lugar daquele pastor, como que você reagiria? Será que você pararia de pregar? Ou seria comprado por ele? Assim como milhares e milhares de pastores naquele país. Mas, irmãos, ele morreu servindo por amor a Cristo. E é assim, irmãos, que devemos fazer. Se preciso for, vamos morrer por amor a Cristo. Se coloque de pé nessa noite. Aleluia. Seguir a Cristo, irmãos, ele não te custa muito. Seguir a Cristo te custa tudo. Tudo, tudo, tudo. Feche os seus olhos nessa noite. Comece a refletir como anda o teu amor por Jesus. Quem sabe você ama Ele 50%. Mas eu te convido nessa noite a amar o Senhor 100%. Em todas as áreas da tua vida. A entregar ao Senhor a tua primícia. Não só 50%, mas 100%. Aleluia. Oh! Faz-me morrer pelas coisas desse mundo. Reflita nessa noite. Reflita nessa noite. Faz-me esquecer das coisas que me afastam do Senhor. Seu nome é como unguento derramado em minhas feridas, que me cura, restaura a alegria. Do teu perdão é tudo que preciso. Diga isso pra Ele nessa noite. Diga isso pra Ele. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. E quando tu chega, fica tudo colorido. Fica tudo colorido. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Faz outra vez. Faz outra vez.
Faz outra vez, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei do Zé, como na primeira vez, como na primeira. Surpreenda-me de novo, Rei do Zé, como na primeira vez. Aleluia, peça a Ele nessa noite. Renova, Senhor, em mim o teu primeiro amor. Renova, Jesus, no meu coração o teu primeiro amor. Oh, peça a Ele nessa noite, querido. O Espírito Santo está renovando o coração nessa noite. Peça a Ele. Faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz como na primeira vez. Aleluia. Que você saia daqui nessa noite refletindo. Eu preciso melhorar como servo e serva do Senhor. Assim como o Senhor ministrou ao meu coração esta palavra, irmãos, me confrontou de uma forma que o Espírito Santo possa ministrar ao teu coração também. Em nome de Jesus, eu assim agradeço a minha oportunidade.